Olá, meus alunos e alunas desse nosso curso técnico em Secretaria Escolar do Instituto Federal. Eu ofereço a todos vocês muito boas-vindas, a essa nossa disciplina, que é denominada Direito Administrativo e do Trabalho. Tá? Então, vai ser uma disciplina dupla para vocês. Meu nome é Rodrigo Tavares, eu sou advogado, sou servidor público também, além de professor presencial e também professor de ensino à distância. Trabalharemos, pessoal, nessa e na próxima aula sobre as principais abordagens desses dois ramos fundamentais do direito, muito importantes, e que, conforme o projeto do nosso curso, eles correspondem à disciplina J. Então, com todo o material, o caderno didático, o acompanhamento no ambiente virtual. Então, já recomendo que todos vocês estejam ali na plataforma para estarmos juntos nessa caminhada. Tudo bem? Então, desejo de novo ótimas vindas, bons estudos, que vocês aproveitem, pessoal, ao máximo essa oportunidade, estudem, pesquisem, adquiram os conhecimentos e que lá no final, não só na nossa disciplina, mas no curso como um todo, haja importância, o curso seja decisivo nos currículos de vocês. E claro que é o nosso desejo, seja um diferencial na atuação de cada um. Então, vocês irão atuar dentro da escola, o ambiente escolar precisa de uma atuação muito acertada por parte do profissional. E nós estamos aqui à inteira disposição para tirar todas as dúvidas em relação aos temas, então não deixem de comparecer aos fóruns, às atividades, aos pratiques, de elaborarem ali tudo o que vocês puderem e, claro, estudarem para as avaliações. Anotem tudo o que vocês ouvirem das minhas palavras e caso surjam dúvidas, nós iremos discutir com vocês lá no ambiente virtual. Lembrando sempre, pessoal, cada dúvida deve ser postada no fórum. São muitos fóruns que vocês encontram no ambiente virtual, exatamente para isso, para que vocês não tenham problemas em discutir, em tirar dúvidas. Estejam atentos também a todas as atividades que eu preparei, com o auxílio aí da nossa brilhante equipe de professores mediadores, e tanto como atividades práticas, quanto, como eu falei há pouco, nos fóruns semanais de discussão. Tudo bem, gente? Combinado? Então, bons estudos a todos e vamos em frente. Pessoal, eu inicio essa nossa aula chamando vocês para uma reflexão. Estudar direito, estudar tanto do trabalho quanto administrativo, ele passa pela reflexão do momento atual, que é vivido pelo nosso país. E eu estou falando com vocês, é claro, de todas as mazelas políticas, dos distúrbios de interesses, dessa total falta de credibilidade, não é, pessoal, que não acaba, que acontece tanto lá na esfera federal quanto no seu município, sobre os legisladores que poderiam fazer um trabalho melhor e não fazem, sobre até o próprio judiciário, dentre tantos outros integrantes. Vocês sabem que a palavra gestão, a palavra administração, ainda mais num ambiente escolar, numa secretaria, nunca esteve tão prejudicada, tão mal representada. Quer dizer, esse momento exato, esse 2017 e os anos anteriores também, precisam fazer com que apareça um novo perfil de pessoas para trabalhar. Um novo perfil de secretários, um novo perfil de técnicos, que são vocês que me assistem aí. Então vocês são os novos brasileiros que em todos os lugares, ou na escola, ou nos hospitais, ou na administração pública, são vocês que vão lutar contra esses dois grandes inimigos aí da gestão pública, da gestão de um ambiente escolar. Vamos focar na escola, não é? Que são a corrupção, e você tanto escuta, a máfia das merendas, as verbas da educação que não foram destinadas a tal escola, então a corrupção em primeiro lugar, e as incompetências, no lugar das competências. Então aonde eu quero chegar, pessoal? Eu quero colocar o seguinte, a minha contribuição aqui com essas aulas e com os estudos de vocês será em oferecer a vocês aquilo o que é considerado uma das mais eficientes armas que vão te auxiliar na hora em que você trabalhar na escola. Não tenha dúvida disso. Uma delas é a gestão, mas uma arma que eu trago para vocês é o conhecimento da lei, é o conhecimento das normas. Pessoal, sem o conhecimento da lei, este país não tem como caminhar. É isso mesmo.
Então todos vocês estão aqui para serem técnicos. E técnico que se preze tem que conhecer, tem que entender de gestão escolar, tem que entender de legislação voltada à escola. Então assim, vocês não estão aqui para serem apenas técnicos com a certificação e ponto. Não, vamos atentar para isso. Técnico de verdade, técnico ao pé da letra. Você ter a técnica diariamente sobre temas e sobre, claro, aqui especificamente sobre o domínio de normas. Gente, quem tem o domínio das normas sobre um regulamento, no caso de uma empresa, sobre um regimento quando você estiver tratando com um órgão público, sobre as regras da escola de maneira geral, essas pessoas é que conseguem, de uma forma ou de outra, estar em vantagem profissional. E vejam, quando eu falo em vantagem, eu não estou me referindo, não estou me colocando como vantagem que você tem em relação a outro colega. Eu não estou falando sobre critério de superioridade, ninguém é melhor do que ninguém. Eu estou dizendo sobre vantagem própria, é a vantagem sobre si. É você técnico em secretaria escolar superando o seu próprio desempenho. Você se aperfeiçoando mais e mais, você melhorando o seu currículo e abrindo portas aí, né, no município em que você está, você que me assiste, de onde estiver, você tem ali as suas ambições, as suas aspirações. Então você vai cuidar melhor das responsabilidades, seja na escola, seja em outro lugar, numa empresa, na sua empresa, na empresa de outras pessoas, ou até num cargo, no emprego público que você pretenda ocupar. Pessoal, e o noticiário ele está aí. Ninguém está mentindo. As verdades a cada dia são trazidas à nossa mesa de maneira muito aberta, muito franca. Nós podemos colocar tantas situações. Eu falei da merenda agora há pouco, vocês conhecem o caso da Petrobras, que tanto abalou as estruturas do país. Gente, não dá para nós analisarmos, e minha aula tem muito disso, não é análise partidária, não é o P dali, o P de cá, não vamos falar de partidos, não é meu papel. Todos sabemos que a Petrobras, que é uma das principais empresas brasileiras, foi desconstruída, foi dilapidada, com bilhões desviados dos cofres públicos, do dinheiro do povo brasileiro. Quer dizer, qual é a má notícia aqui? Não são apenas políticos. Muitos servidores públicos, muitos administradores de empresas, muitas pessoas que se dizem educadoras. Por isso eu me dirijo a você que quer pensar numa escola. Só a escola vai resolver, gente. Então você tem tantos brasileiros desonrando a classe, acabando com a classe. Nós poderíamos pelo menos tirar uma notícia boa. Quer dizer, se tem esse lado mal, qual é a notícia boa? Que a Operação Lava Jato está aí, né, com atuação rápida, com o resgate da esperança de uma efetiva punição, abriu dezenas de possibilidades, né? E uma delas inclui vocês, uma nova geração de pessoas, como eu falei. Pessoal, vocês é que vão fazer acontecer na escola, nas entidades públicas, nas empresas, né? Todo mundo que quer começar um tempo novo, vocês que me assistem nesse momento, incluem-se nessa nova geração. Para, se Deus quiser, nós deixarmos para trás quem decidiu por essa ficha suja, por esse rótulo ruim, pela mancha criminosa. Nós não queremos isso, pessoal. Nós queremos novos espaços, pelo mérito, pela honestidade e pela vontade de exercer um serviço correto. Você ganhando pouco, você ganhando muito, ser leal às pessoas, ter algum tipo de trabalho correto. A melhor de todas as notícias, pessoal, caso ainda alguém ache ou não tenha consciência exata, esses últimos 2 anos mostraram, não é, pessoal, que a lei brasileira, com os seus problemas, é claro, o judiciário brasileiro, com os seus defeitos, muito devido à Operação Lava Jato, estão mais fortes. A lei brasileira está mais fortalecida. A sensação de impunidade, estamos distantes do ideal, mas ela é muito melhor do que antes, né? E o que é mais grave e que nós temos que comemorar a cada resultado positivo? Quando acontece a corrupção no Brasil,
dentro de uma escola, como eu citei mais de uma vez aqui hoje, nas máfias de merendas, quando o recurso é desviado, e por outro lado, quando o dinheiro desviado da corrupção era para ajudar a sua escola. Poderia chegar à sua comunidade, à tua escola, estadual, municipal, federal, e isso não acontece. Então veja que até a coitada da nossa escola sofre duplamente. Dentro dela, o Brasil aí encontra exemplos, existe problema, e claro, a corrupção também desfalca dinheiro da saúde muito, da educação muito, e a escola também acaba sofrendo. Então é tarefa de vocês mudar essa realidade. Dito isso, pessoal, feita essa introdução, importante sermos aí reflexivos no início, vamos ao que interessa. Eu dizia sobre dominar as normas. Então, dominar as normas. Como você pode, nessa nossa disciplina, administrativo e trabalho, dominar normas? O que são normas, pessoal? O que são normas, afinal? As normas, elas são regras que orientam a sua conduta. E elas podem ser de várias naturezas, elas podem ser de vários tipos diferentes. Jurídica, moral, técnica. A norma jurídica, por exemplo, é uma regra de conduta imposta, admitida ou reconhecida pela lei. Então é uma norma que é dirigida pelos diplomas legais, pelo direito. Pessoal, cuidado! Norma e lei são usadas normalmente como se fosse a mesma coisa. Mas cuidado, a norma é maior, ela é mais abrangente, porque ela engloba outras situações, como costumes, os princípios de direito, não é? Então a norma é algo mais abrangente, maior, a lei é mais específica. Direito, o que vem a ser direito, pessoal? Você que vai estudar aí amplamente, é a ciência responsável por regular o comportamento humano. Quer dizer, regular o comportamento humano em sociedade, naquilo o que é de fato, que tem valor na lei. Quer dizer, o que a lei entende como de valor de verdade? Bom, vamos evitar essa confusão. Vejam a seguir, pessoal, uma tela que eu preparei para vocês que especifica cada uma dessas expressões. Confiram. Pessoal, percebam aí, o direito e as normas. Né? Vejam esse caráter de triangulação que acontece no direito, nas normas, que acabam sendo orientadas pelo comportamento. Quer dizer, as normas que regulamentam o comportamento humano, porque as relações que cada ser humano desenvolve e seus respectivos atos precisam conhecer limites, pessoal. Então essa relação sempre vai ser triangular, estão vendo aí a tela? As normas regulam o comportamento orienta o direito e o direito, por fim, produz normas. Então percebe que é um ciclo aí, né, triangular, que jamais vai ser desfeito. Por fim, pessoal, o comportamento humano, você vê na tela, a conduta social atua como essa inspiração do direito. E eu pergunto para vocês, não é? O que seria do direito, afinal, se não existisse o comportamento de alguém? Vocês concordam comigo? O comportamento de um patrão que não trata bem o empregado. O direito do trabalho está ali para regulamentar. O direito penal, que acaba trabalhando com o criminoso, com a pessoa que acaba, né, cometendo algum ato ilícito, um ato incorreto. O direito está ali para contribuir. Eu creio por isso, gente, então, que vocês não têm dúvida de que o direito é complexo. Né? Então, se cada comportamento social, cada conduta humana, tudo que você faz, cada conduta pode e deve ser controlada pela ciência jurídica, vejam vocês, não é nenhum problema, nenhum absurdo pensar como o direito é amplo. O direito, gente, é um universo enorme, inesgotável. Então, o caderno didático de vocês vai trazer em vários momentos, no início dele, lá no final, na parte do direito administrativo, esse entendimento sobre os muitos significados da palavra direito. Por falar na palavra direito, pessoal, apreciem comigo, por favor, a próxima tela, onde vocês vão acompanhar alguns significados da expressão direito. Vocês estão percebendo aí?
Vejam que o direito não corresponde apenas à ciência em si. Direito quer dizer uma norma específica, como a letra A está colocando. Tá vendo os exemplos? Lei, Constituição, portaria, resolução interna. Além disso, compreende determinadas situações sem as quais o cidadão está totalmente impedido de exercer alguns direitos, como no caso da autorização, você encontra na letra B, e eu coloco na tela para vocês, né? Habilitação para dirigir, quer dizer, quem não tem a carteira de habilitação está afrontando o direito. A retirada do CAT para que você trabalhe numa escola ou em qualquer outro lugar. O nome limpo para você poder comprar no crédito. Quer dizer, sem o nome limpo você não realiza nada. Diploma de graduação você precisa ter para atuar numa determinada área. O seu curso técnico em secretaria escolar, que vai te ajudar a trabalhar em algum lugar. Enfim, pessoal, o direito tem essa amplitude. A letra C diz que o direito se faz presente quando? Por meio de uma ordem de autoridade, pagamento de multas, quitação de uma dívida, o cumprimento de uma pena, dentre outras situações. E claro, aí você acompanha a letra D, o direito como ciência, que é o mais amplo, que é o conjunto de regras jurídicas. Pessoal, resumindo, norma é regra de conduta, de comportamento, você já entendeu. Mas também tem caráter jurídico, porque é uma regra de conduta imposta pela lei jurídica brasileira, pelo universo jurídico brasileiro. E quando vocês me ouvem dizer a palavra imposta, é nessa imposição que mora a principal característica das normas. Elas são obrigatórias e quando descumpridas, quando desobedecidas, dão origem às chamadas sanções, as penas, não é? E o que é sanção, pessoal? É a obrigatoriedade de que aquele que desrespeitou a norma jurídica repare o dano. Repare o dano. Ela é aplicada com dois objetivos: para coagir o infrator, para que ele não repita isso, e para reprimir novos atos da mesma natureza. Tudo bem, pessoal? Compreenderam isso? Então vamos lá, vamos em frente. Passemos agora também, turma, de maneira bem resumida, aquelas que são as principais características da norma jurídica. Na próxima tela vocês acompanham. Pessoal, como vocês já possuem os conceitos de cada uma delas no caderno didático, cumpre a mim aí apenas complementar o raciocínio de vocês a respeito do que cada uma representa. Então, a tela está mostrando generalidade. O que é generalidade, pessoal? É a ideia de que a norma jurídica não vai privilegiar ninguém. Ela não vai privilegiar A e deixar B de lado. Ela não vai privilegiar João e deixar Pedro de lado. Ela vai se impor a todo mundo. E aí os exemplos são vários. O Código Civil, a CLT, não é, pessoal, que vocês acompanham no noticiário, reforma trabalhista já está acontecendo, né? Então, atenção com esse tema também. Autorizamento, pessoal, o que quer dizer isso? É o princípio que confere à lei a responsabilidade de autorizar que uma pessoa prejudicada possa ter danos reparados. Quer dizer, você está autorizando aquela pessoa que sofreu dano a ter o dano reparado. Quem é que diz muito sobre isso? O Código Penal, né, em diversas circunstâncias. Bilateralidade, que é a necessária divisão de protagonistas. Quer dizer, sempre haverá a pessoa que pretende alguma coisa e sempre vai ter o outro lado que tem que oferecer aquilo que o outro pretende. Então, esse princípio está muito claro nas figuras do autor e do réu de um processo. Um quer uma coisa e o outro tem que atender ao que o outro pretende. Isso quer dizer bilateralidade. O princípio da coercibilidade, pessoal, é a possibilidade do uso da lei para combater o destinatário da norma que deixou de fazer um ato obrigatório. Entenderam? Então, aquele que deveria cumprir uma norma e não cumpriu, ele tem que de alguma forma ser forçado a cumprir. O grande exemplo é a prisão de quem deve alimentos. O devedor de pensão alimentícia, quando não cumpre a pensão, tem que ser preso. Tudo bem?
Imperatividade, que é nada mais, nada menos do que a ordem a ser observada por todos. Quer dizer, a lei é imperativa, a lei é obrigatória. Impostos, por exemplo, todo mundo paga imposto, ninguém escapa. É imperatividade da norma jurídica. E o princípio da abstração, que é o último da nossa lista, que diz respeito ao quê, pessoal? É a dificuldade que o legislador brasileiro tem em prever tudo o que é possível nesse país. Então, vejam, não tem como a pessoa que elabora as normas prever todas as situações sociais brasileiras. Então ele cria lei com base numa ação em abstrato. Não pode ser concreta, é um ato em abstrato. Muito bem, pessoal, vamos avançar? Vocês entenderam aí as características das normas jurídicas? São os traços que definem a nossa norma jurídica importantes para o estudo. Bom, vamos conhecer agora um pouco sobre a estrutura das normas de conduta. Prestem atenção, ela é simples. A norma jurídica contém duas fases. A primeira é a descrição de um fato qualquer. Há um fato em si, por exemplo, conduzir o veículo, como eu falei há pouco, sem portar o documento obrigatório. Isso é uma parte, a primeira parte. A segunda parte, pessoal, é a determinação de um resultado, de uma consequência daquele ato inicial. Ou seja, conduzir um veículo sem documentos, vai acontecer o que com a pessoa? Ela vai sofrer a aplicação de multa e a retenção do veículo, né, no pátio do Detran até que o documento seja apresentado. Quer dizer, resumindo para vocês, a primeira é o fato isolado. Ela recebe o nome de hipótese de incidência legal. Guardem esse nome, hipótese de incidência legal. A segunda recebe o nome de consequência jurídica. Consequência jurídica. Então, para arredondar essa explicação, pessoal, vejam essa tela rápida. Eu acabei de falar, só para que vocês, de fato, não se esqueçam. Então, você resume bem aí. A norma jurídica tem duas fases. De um lado, a hipótese de incidência. Eu estou dirigindo sem documentos. Ah, é? Vai acontecer alguma coisa? Vai. O quê? A consequência jurídica. Terei multa aplicada, terei aí a retenção do veículo. Tudo bem, pessoal? Vamos avançar. Turma, além de todas essas definições importantes, vale destacar também que as normas, elas também se classificam conforme os seguintes critérios. E eu digo isso de maneira importante porque ela cabe muito ao direito administrativo. Quanto ao território, as leis podem ser federais, estaduais ou municipais. Quanto à natureza, elas podem ser materiais e processuais. Materiais é quando se refere a direitos e deveres das pessoas. Eu tenho o direito de me reunir em público com amigos. Eu tenho o direito de casar, de abrir uma empresa, tudo bem? Processuais, quando estabelecem procedimentos lá no fórum, lá no tribunal. Quer dizer, são direitos e deveres dos órgãos do judiciário e das partes do processo. Quer dizer, autor e réu, recorrente e recorrido, né, que aí são trabalhados mais pelos códigos de processo, civil, penal, dentre outros. E por fim, quanto ao destino, turma, as normas são gerais ou especiais. Gerais quando se estende a qualquer pessoa. Né? O Código Civil, ele cabe a todo o país. O Código do Consumidor, todo mundo vai. Né? Especiais quando se estendem a um grupo específico de pessoas. Ótimo, pessoal. Vamos caminhar então agora para o tema também de muita importância, hierarquia de normas jurídicas. O que é hierarquia, pessoal? O que representa a hierarquia? Ela é uma ordem baseada na divisão em níveis de poder ou de importância, sendo que o nível inferior é subordinado ao nível superior. E o nosso ordenamento brasileiro, ele é construído de uma forma que mantém a hierarquia de algumas leis sobre outras. Algumas leis, turma, não esqueçam isso vale para todo o nosso estudo, elas são mais importantes do que outras. Bom, como as normas são hierarquizadas, como é que elas se graduam? Vejam essa pirâmide bem interessante, analisem a tela.
Percebem, pessoal? Na nossa pirâmide você encontra no topo dessa situação, no topo da hierarquia, a nossa Constituição, junto com as emendas constitucionais. Num segundo plano, menos importante, tem sempre que obedecer à Constituição, as leis, complementar, ordinária, delegada e a medida provisória. Logo abaixo, os decretos, que não são mais importantes do que a lei. E, por fim, portarias e resoluções. Na sua escola, por exemplo, existem resoluções, circulares, não é? Portarias, que de fato são a parte mais baixa da nossa pirâmide. Muito bem, pessoal. Agora, diante do que vocês têm acompanhado comigo aqui, é o momento de tratarmos sobre o fenômeno da positividade do direito. Ou seja, se existem direitos numa sociedade, se as pessoas e o comportamento delas precisa ser regulado pelas normas, essas últimas, as normas, precisam estar o quê, gente? Descritas em códigos, de maneira muito organizada, de maneira visível a todos os cidadãos, publicada para todo mundo ter conhecimento e para que não haja nenhum tipo de favorecimento. Todo mundo tem que ter conhecimento. Quando você tem isso, gente, eu reúno um Código do Consumidor, é um livro. O Código Penal é outro livro. Isso chama-se positivação. É o direito positivado. Ele tem que estar traduzido em normas escritas, que vão regular a vida de um povo. Que vão, inclusive, esse povo, as pessoas, trabalhar sob a imposição do Estado. Tá? Então, todos os códigos que eu citei para vocês fazem parte do direito positivo, não se esqueçam disso. E por falar nisso, gente, o direito positivo, a partir desse ponto, ele abre dois horizontes, duas divisões. De um lado, o direito objetivo e do outro, subjetivo. O que eles significam, pessoal? É simples. O direito objetivo, ele compreende exatamente o conjunto de normas que pertencem ao nosso universo jurídico. São regras que determinam a conduta das pessoas dentro da nossa sociedade. E quando são desrespeitadas, implicam em sanção, implicam em penalidade contra aquele que a desrespeitou. O direito subjetivo, por sua vez, ele cuida do poder que a pessoa tem, como é que eu vou explicar? De exercer a faculdade individual. Assim, o direito subjetivo regula o que você tem o direito de fazer. Ele te dá a opção de agir de acordo com o que o direito objetivo te oferece. E aí você invoca a proteção. Para ficar mais claro, gente, acompanhe as próximas duas telas, vocês vão compreender melhor. Pessoal, vejam, aqui é uma diferença do direito objetivo para o direito subjetivo. No direito objetivo, chamado de norma agendi, é o nosso conjunto de normas, é o nosso catálogo de normas, tá? São os livros, né, como eu acabei de falar, são os nossos códigos. No direito subjetivo, que recebe o nome de facultas agendi, existe a possibilidade de agir. Tudo bem, pessoal? A que eu me refiro aqui, para ficar mais claro para vocês, pessoal? Por exemplo, você tem no nosso Código Penal matar alguém. Artigo 121 do Código Penal. Você pode matar alguém? Pode. Você pode não pagar um imposto? Pode. Você pode não ter a carteira assinada? Você pode ter um emprego e não ir todos os dias a esse emprego? Pode, você é livre para fazer o que quiser. Então essa é a tua possibilidade de agir, é o teu direito subjetivo. Mas ele, claro, é regulamentado, regulado pelo direito objetivo. Tá, pessoal? Então guardem isso. Essa outra tela, pessoal, o próximo slide, ele já dá uma ideia dos ramos do direito. Quer dizer, o direito público e o direito privado. No direito público, o que vai acontecer? Ele vai regulamentar as relações entre estados ou entre estados e indivíduos. Alguns exemplos vocês têm na tela. A cobrança de impostos. Pessoal, uma pessoa, alguém, um vizinho, o seu chefe, o seu patrão, não podem te cobrar imposto. O papel de cobrar imposto é apenas do órgão público, apenas do poder público, por isso é de direito público. Ação criminal,
A lei de diretrizes e bases da educação, que você tanto lida com ela na sua escola, não é verdade? Ela não é proposta por alguém, ela é proposta por um órgão público. Ela é proposta pelos poderes públicos. E aí também matérias de direito constitucional. Do lado direito, o direito privado vai cuidar das relações entre particulares. Aí sim, relações que você diretamente lida com alguém. Casamento, locação de bens, contrato de trabalho, a própria compra e venda de um automóvel que você queira, são relações entre particulares regidas pelo direito privado. Muito bem, pessoal. Gente, mudando de assunto, precisa também ser entendido por vocês o direito a partir do que ele se origina, né? Então, matéria muito exigida no caderno são as chamadas fontes do direito. Tanto no início do caderno você vai conferir, quanto na parte final eles são cobrados. E o que são, pessoal, fontes do direito? Nada mais do que fatos jurídicos, né? Então, fatos jurídicos são os acontecimentos naturais ou humanos que são capazes de criar, conservar, modificar ou até extinguir relações ou situações jurídicas. Como se dá, pessoal, a classificação desses fatos? Acompanhe aí a próxima tela. Pessoal, percebam, né? Fato aquisitivo, que é todo fato que cria um direito. Fato modificativo, que vai modificar o direito. O fato extintivo é o fato que acaba com um direito de alguém, ele extingue um direito. Fato conservativo é todo fato que conserva um direito que já existia. Fato natural, que podem ser ordinários ou extraordinários, não é? Quais são os ordinários, pessoal? O nascimento, né, que marca o início da personalidade do indivíduo, e a morte, que põe fim a essa personalidade. E os extraordinários, as enchentes, as catástrofes, né, os tornados, as tempestades, furacões em geral. Esses elementos da natureza são chamados fatos extraordinários. E, por fim, os fatos humanos, que são divididos em lícito ou ilícito. O lícito, você já sabe, é aquele realizado de acordo com a lei, sem desobediência à lei, o contrato, a doação, o registro civil. E os ilícitos, né, que são aqueles que acabam desrespeitando a lei, são realizados contra o ordenamento jurídico. O jogo do bicho, por exemplo, dirigir um veículo acima da velocidade permitida, dentre outros existentes. Pessoal, além desses conceitos, vale também frisar sobre a classificação, das fontes propriamente ditas. As fontes materiais são a origem do direito, porque o produzem e consideram os fatos e fenômenos sociais, que farão, pessoal, surgir novos valores. As fontes materiais, elas não são o direito ainda pronto, perfeito. São fatos que vão orientar a formação do direito. E, por outro lado, as fontes formais são os meios ou as formas pelas quais o direito positivo se manifesta na história. Ou seja, os meios pelos quais o direito positivo pode ser reconhecido por todos. Pessoal, tudo bem aí? Não estão cansados? Coragem, coragem. Pessoal, mais um entendimento. Há um outro desdobramento das fontes formais, que é a divisão, não esqueçam, não percam a conta, entre fontes formais estatais, fontes formais não estatais e as fontes formais supraestatais, como aí vocês conferem na próxima tela. Tudo bem, gente? Então as fontes estatais são as produzidas pelo poder público. São as formas de expressão do direito que são originadas no Estado. Elas é que eu falava agora há pouco, a lei constitucional, a lei ordinária, a medida provisória, os decretos, os regulamentos, as portarias, tudo compreende, pessoal, fonte o quê? De expressão do direito originado no Estado. As fontes formais não estatais são aquelas que nascem da sociedade, de grupos, de segmentos, sem a interferência do Estado diretamente. São a doutrina, né? A doutrina é uma das principais, que vai ali
nascer a partir de pesquisas sobre o direito, os costumes, que vão se originar da própria sociedade, não é, pessoal? Quando essa sociedade ela consagra alguns costumes, algumas práticas, não tem quem mude isso. Né? Por exemplo, o cheque pré-datado, o cheque pós-datado, isso foi um costume criado no país que perdura até hoje. Então é uma fonte formal não estatal. E as fontes formais supraestatais são aquelas que têm mais um caráter internacional. Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo. Esses acordos internacionais que vocês conhecem, acordo de não proliferação de armas nucleares, tratado de extradição entre vários países, dentre outros vários aspectos diferentes aí. Tudo bem, pessoal? Então eu encerro por aqui essa nossa primeira aula, na qual nós precisamos trabalhar, é importante trabalhar com esses primeiros aspectos do direito, né, mais conceituais, mais teóricos. Na nossa segunda e última aula, nós trabalharemos aí as principais características do direito do trabalho e do direito administrativo. Eu aguardo vocês até lá.